INCRA publica novas normas que regulamentam processos de reforma agrária e regularização fundiária. Notícia publicada no dia 31 de dezembro do ano de 2019 no site do INCRA. E você, companheiro, companheira da nossa reforma agrária bendita, confere essa notícia a partir deste dia 2 de janeiro deste ano de 2020, aqui no nosso canal Nossa Reforma Agrária, nos conheça melhor, e também o áudio e a matéria também na nossa Rádio Agrária FM. O link sempre deixo na descrição do vídeo para você. Vamos então à notícia. Você confere aqui a notícia especificamente no nosso canal Nossa Reforma Agrária e faço as observações no final do vídeo, no final da matéria para todos nós, tá certo? Amigo, amiga internauta, foram publicados no Diário Oficial da União da terça-feira, 31 de dezembro do ano de 2019, 3 instruções normativas que regulamentam os processos administrativos referentes às medidas de regularização fundiária e reforma agrária, com base na medida provisória 910 e nos decretos 10.165 e 10.166, assinados recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, que simplificam e tornam mais ágeis os procedimentos relativos à execução dessas políticas por parte do INCRA, diz o texto. As novas normas que o INCRA passa a adotar são aí a Instrução Normativa número 98, que trata dos procedimentos para a seleção de famílias beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária, o PNRA, a Instrução Normativa número 99, que dispõe sobre as normas para a titulação de assentados e consolidação de assentamentos da reforma agrária, e a Instrução Normativa número 100, que discorre sobre os procedimentos para regularização fundiária das ocupações incidentes em áreas rurais. Com as publicações dos novos normativos, ficam inteiramente revogadas, ou seja, canceladas, as instruções normativas número 95, 96 e 97, que anteriormente regulavam estes processos. A seleção de famílias. A Instrução Normativa número 98 traz entre as suas principais mudanças na seleção de famílias candidatas a lotes de reforma agrária do INCRA a obrigatoriedade de inscrição ativa no CAD único. Os candidatos também não podem ter renda proveniente de atividade não agrícola superior a 3 salários mínimos mensais ou a 1 salário mínimo por membro da família. Outra mudança atende uma recomendação do Tribunal de Contas da União, TCU, e altera o cálculo dos critérios de pontuação para a classificação das famílias candidatas a beneficiárias do PNRA. Abre aspas. Anteriormente, uma família acampada poderia receber até 15 pontos no processo de seleção. Esses pontos foram equilibrados entre os demais critérios, divididos entre primeira seleção e substituição de lotes, fecha aspas, explica a coordenadora geral substituta de implantação da Diretoria de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de Assentamento do INCRA, a senhora Sinair Correia da Silva. E traduzindo e resumindo, este parágrafo quer dizer que então esses 15 pontos que eram utilizados aí com a família sendo acampada, né, em um dos acampamentos de reforma agrária, que segundo os critérios anteriores, tinham esses 15 pontos, a família recebia. E então esses 15 pontos agora passam a valer, foram divididos para outros critérios, foram aí divididos para outros critérios de seleção. É o que explica este texto, este parágrafo aqui, melhor dizendo, do texto, tá certo? Companheiros, companheiras da nossa reforma agrária bendita. Titulação e consolidação. Atenção às informações. Entre as mudanças trazidas pela Instrução Normativa número 99, está a modernização no procedimento do fluxo de titulação, que torna o processo mais simplificado e objetivo. Abre aspas. Este é o ponto considerado o maior avanço para os trabalhos de titulação do INCRA, pois dispensa a necessidade de uma vistoria prévia in loco a todo instrumento de titulação que a instituição for emitir. Fecha aspas, afirma o diretor de desenvolvimento de projetos de assentamento, Sr. Giuseppe Serra Seca Vieira.
Vieira explica que a intenção da instrução normativa foi instituir outros mecanismos para garantir que o beneficiário esteja cumprindo as cláusulas previstas no contrato de concessão de uso, o CCU. Abre aspas. Como exemplo, podemos citar o uso de tecnologia para validar a preservação do meio ambiente no lote, buscando dados disponíveis no sistema do Cadastro Ambiental Rural, o SICAR, do Serviço Florestal Brasileiro ou a inscrição do lote no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, ou ainda validar a exploração efetiva da parcela através do uso de imagem de satélite, de sensoriamento remoto. Fecha aspas, completa o senhor Giuseppe Serra Seca Vieira. Mas o diretor destaca que há casos previstos na norma em que a realização de vistorias é obrigatória. São eles: quando o imóvel tiver sido objeto de termo de embargo ou infração ambiental lavrada por órgão ambiental competente, quando o requerimento de titulação ou de regularização for realizado por meio de procuração, e se constar na lista de exploração de mão de obra em condição análoga à de escravo da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, ou se houver conflito agrário declarado ou registrado na ouvidoria agrária do INCRA. Com relação aí à consolidação dos assentamentos da reforma agrária, a nova norma trata de forma objetiva as condições para a consolidação, além de prever casos específicos em que a consolidação poderá ser afastada. A regularização fundiária, instrução normativa número 100, traz como principal mudança a fusão dos procedimentos da instrução normativa número 95, que tratava da regularização fundiária fora da Amazônia Legal, com a portaria número 645 de 2018, da extinta Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, a SEAD, que dispunha sobre os processos de regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal para regulamentar a MP 910 e o Decreto 10.165. A nova regra adequa os procedimentos relacionados à vistoria prévia para regularização fundiária de imóveis rurais, que passou, então, de 4 para 15 módulos fiscais com a promulgação da medida provisória. Então, o que modifica é isto. Abre aspas. A norma detalha os procedimentos relacionados a essa mudança, sempre respeitando o que recomenda, a ADIM 4269 de 2009 do Superior Tribunal Federal, que afasta o entendimento de que não existe necessidade de fiscalização. É preciso esclarecer que a necessidade de vistoria não deixa de existir. Fecha aspas, frisa o diretor de ordenamento da estrutura fundiária, senhor Humberto César Mota Maciel. Abre aspas, dependendo do caso, ela poderá deixar de ser feita em loco, para ser feita por sensoriamento remoto e cruzamento de dados do INCRA com outros sistemas de informação do governo federal, como Receita Federal, órgãos ambientais e outros que a autarquia necessitar, afirma. O normativo regulamenta a obrigatoriedade e a forma com que o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, entrará no processo da regularização fundiária como informação extra para o fortalecimento da fiscalização remota. Entre outros pontos, também elenca os procedimentos que devem ser obedecidos no processo e a documentação necessária que o interessado na regularização fundiária, precisa apresentar junto ao INCRA. A notícia aí você acaba de conferir, então, a notícia aqui no nosso canal Nossa Reforma Agrária, nos conheça melhor. O áudio também na nossa Rádio Agrária FM. A notícia: INCRA publica novas normas que regulamentam processos de reforma agrária e regularização fundiária. Essas normas, você acabou de conhecer um pouquinho mais sobre essas novas normas do INCRA, que foram as instruções normativas número 98, 99 e número 100, substituindo as instruções normativas número 95, 96 e 97. Vamos, então, aguardar este ano de 2020 para verificar ao pé da letra, na prática, se essas mudanças realmente são positivas para a nossa reforma agrária
brasileira. Por hora, aqui, é claro, trazemos a notícia no nosso canal Nossa Reforma Agrária, nos conheça melhor, e também na nossa Rádio Agrária FM, trazendo aqui este conteúdo tão importante para todos nós no meio agrário brasileiro e na expectativa de que seja aí medidas positivas para todos nós do meio agrário brasileiro. Gratidão a você, companheiro, companheira da nossa Reforma Agrária Bendita, que acompanhou, que tem acompanhado os conteúdos do nosso canal Nossa Reforma Agrária e que está acompanhando este conteúdo. Gratidão a todos os inscritos e inscritas. Lembrando que essa notícia é uma notícia de suma importância para todos nós da Reforma Agrária. Eu, José Fabiano, faço questão aqui de trazer mais conteúdos como este. Quero aqui, inclusive, fazer aqui matérias a respeito, falando a respeito dessa medida provisória número 910, que inclusive o senhor Jair Bolsonaro ele aprovou, né, no mês de dezembro essas mudanças na reforma agrária. E, inclusive, tem aí os dois decretos, 10.165 e 10.166. Então, precisamos aqui trazer matérias com este conteúdo específico. Falando da MP 910, os decretos 10.165 e 10.166, também instruções normativas. Tenho que trazer aqui para todos nós. Faço esse compromisso aqui porque é de suma importância trazer esse conteúdo. Nós da Reforma Agrária Brasileira entendermos na prática o que vai modificar na nossa Reforma Agrária Brasileira, tá certo? Então, tenho que trazer também para todos nós quanto às informações, né, aí mais detalhadas a respeito das instruções normativas número 98, 99 e número 100. Portanto, então, brevemente eu trago aqui mais deste conteúdo no nosso canal Nossa Reforma Agrária, nos conheça melhor, e também na nossa Rádio Agrária FM. INCRA publica novas normas que regulamentam processos de reforma agrária e regularização fundiária.